Ok. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Agradeço a presença aqui. Tive com vocês na aula inaugural, né? Eu sou Thaís, atuo no Serratec, e hoje estou aqui com a Pamela e com a Cecília para a gente fazer uma dinâmica que talvez seja uma dinâmica bem nova para vocês, vamos ver, diferente e que faz parte da nossa jornada, da nossa metodologia. Então, eu queria convidar para que vocês, se possível, abrissem as câmeras. Inclusive, a gente, em algum momento, vai se reunir uns com os outros, a gente vai precisar também desse espaço onde a gente possa se ver, se escutar. E quem não puder abrir agora e precisar ir se ajeitando, vem se ajeitando e vem chegando. Queria começar, quero começar a nossa conversa com uma pergunta para vocês, e aí vocês podem responder levantando a mãozinha que está ali nos reactions, né, para a gente poder visualizar nesse momento. Eu queria perguntar para vocês, quem de vocês já participou, tá bom, Bernardo, quem de vocês já participou de alguma experiência em que vocês tiveram que construir acordos de grupo, onde vocês se reuniram para alguma jornada de alguma coisa, e vocês precisaram construir acordos de grupo. Alguém já teve essa experiência? Ninguém mostrou a mãozinha, então parece que realmente eu só vi umas cabecinhas assim, né? Então, realmente, isso pode ser novo de verdade para vocês. Qual é a proposta da gente construir acordos, né? É claro que o programa ele tem algumas regras, né? Vocês receberam aí um manual, receberam um termo para vocês assinarem, mas a gente também tem um campo de construção de acordos coletivos. E os acordos coletivos são coisas que não são impostas, né? Não chega assim, essas daqui são as regras do jogo. É uma coisa que a gente constrói junto e tem a ver, sobretudo, com o dia a dia da jornada que vocês vão percorrer nos próximos 5 meses. Né? Então, queria dizer isso para vocês, que a ideia aqui é que a gente construa coisas coletivas. Tá? Então, já já, a gente vai se reunir em grupos e vocês vão ver como é que essa dinâmica vai acontecer. Eu queria também perguntar para vocês se vocês já vivenciaram alguma coisa parecida com isso que eu vou dizer. Quando, assim, você está num grupo, sei lá, numa dinâmica de entrevista para um trabalho, ou você está num grupo temático, num encontro do clube, da igreja, de alguma coisa onde tem um grupo de pessoas reunidos que estão falando, cada um está falando, e aí você levanta a mão e tal para falar alguma coisa que está contextualizada ali, e logo antes de você veio uma pessoa e falou exatamente aquilo que você queria dizer. Isso já aconteceu com alguém de vocês? Já levanta a mãozinha aqui para a gente ver. Legal. Então, eu costumo dar o nome para isso de uma coisa que a gente chama de inteligência coletiva. Em geral, a gente tende a não acreditar ou não cuidar disso, e isso tem muito a ver quando a gente está sintonizado com aquilo que a gente está vivendo naquele momento, onde as pessoas estão presentes, falando sobre aquele assunto, conectadas com aquele assunto, e então aquilo pousa naquela inteligência coletiva daquele grupo, né? E às vezes a gente tem uma impressão que aquilo está só na nossa cabeça e de repente a gente percebe que isso está na cabeça das outras pessoas que estão imbuídas daquele mesmo propósito, estão conectadas naquele mesmo campo, naquele mesmo lugar. Então talvez a gente experimente hoje alguma coisa parecida com isso que vocês viveram nesse sentimento de ui, foi exatamente o que eu pensei.
Então, como é que a gente vai fazer? Eu trago um desafio para vocês. É um desafio de verdade, porque a gente precisa construir uma coisa juntos e a gente não se conhece. E a gente vai fazer isso rápido e, de repente, quase num passe de mágica, vocês vão perceber que é possível fazer isso em alguma medida rápido, à medida que a gente esteja conectado e comprometido com o que a gente vai construir. Então, deixa eu pegar aqui o meu roteiro. A gente vai separar vocês em grupo, tá? Aleatoriamente, estamos em 38, vão ser 6 grupos aleatórios. E nesse grupo, vocês vão precisar trazer, deixa eu ver quantos aqui. Peraí. Duas palavras que vão ser 2 acordos construídos por aquele grupo. Ah, Thaís, mas espera aí, o que é acordo? A gente está falando sobre o quê? Né? Então, a gente está falando sobre coisas que façam sentido para vocês vivenciarem a melhor experiência nesse curso, no sentido de estarem em comunidade. Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui, não precisa ser isso, mas sempre exemplos ajudam a gente a tangibilizar. Vamos supor que seja importante para vocês que todos estejam no horário no início das aulas. Para que não entre um 9 horas, outro 9h05, dá bom dia, interrompe o professor, o outro atrasou, faz a pergunta que o outro tinha acabado de fazer, enfim. Vamos supor que horário, cumprimento de horário, faça sentido. Então, isso pode ser um acordo do grupo. Olha, a gente pactua entre nós que isso é um ganho para o grupo nessa jornada. Outra coisa que, às vezes, surge em acordos, né? Evitar uma coisa que a gente chama, para não usar a palavra fofoca, a gente usa triangulação, né? Então, ai, gente, Pamela, você não sabe, tem uma menina nova lá na residência, naquele grupo, assim, assada, é a Cecília. A Cecília, nossa, ela pergunta para o professor toda hora o que ela quer saber, e ela não sabe, e aí fica interrompendo, atrapalhando, e aí depois eu vou para Cecília, Cecília, você viu a Pamela? Ai, a Pamela fica quieta, né? Depois ela vem me perguntar como é que eu não entendi. Ela devia ter perguntado para o professor aquilo. Então, vocês começam a triangular. As pessoas fazemos isso, né? Então, também pode ser um acordo, não triangulação, mas o respeito à diversidade, né? De uma maneira que fique tangibilizado o que a gente está falando, para que a gente possa vivenciar uma experiência de comunidade. Porque vocês vão perceber que os maiores aliados de vocês nesse processo são vocês uns com os outros. A família de vocês é bem importante também, vai estar ali do lado, as pessoas que apoiam vocês, seja a família ou seja quem está com vocês, mas vocês não são competidores por uma vaga. A vaga, ela vai surgir para vocês no final, a vaga de emprego, em razão do desempenho de vocês, técnico e comportamental. Não é porque eu estou fazendo aula com a Pamela ou com a Cecília que elas são minhas concorrentes para aquela vaga. É importante vocês perceberem que essa jornada é uma jornada de comunidade, de aprendizado. Então, e conflitos acontecem. Acontecem dentro de casa, não vão acontecer num grupo que vocês nunca se viram e que vocês vão compartilhar horas do dia juntos, né? Então, acontecem os conflitos, às vezes, inclusive, são bem-vindos e a gente trata e segue adiante. Então, se a gente tem alguns acordos, né, eles ajudam a gente a organizar determinadas questões. Os acordos que a gente vai construir aqui hoje, gente, eles não são fixos, tá? E eles podem ser revisitados, remodelados por vocês mesmos. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela para mostrar para vocês que também, na verdade, a gente tem um documento que faz parte, acho que que a gente documenta, né, o que a gente está construindo. Então, vamos lá. Esse aqui, deixa eu ver.
Tá vendo? Tem uma capinha, construção de acordos, turma 12, Petrópolis. Então, eu vou ler para vocês, com calma, para vocês registrarem algumas informações que eu já falei um pouquinho aqui, mas isso vai ficar como um documento para vocês. A construção coletiva e colaborativa de acordos em um determinado grupo, como nas turmas da residência em TIC Software do Serratec 2022, 2023, no caso, busca melhorar a convivência e os resultados de aprendizagem de todas e todos os estudantes durante a jornada do curso. Acordos não são regras impostas, mas sim necessidades compartilhadas, que emergem do próprio grupo. Servem como balizadores, bússolas, para manter o equilíbrio, a saúde, a capacidade daquela comunidade na realização de algo em conjunto e em comum. Não são engessados, podendo ser revisitados, transformados, ampliados e reacordados. Então, utilizando-se de princípios do diálogo e do resgate da inteligência coletiva do grupo, os 37 residentes se reuniram no dia 3 de agosto de 2023, na parte da tarde, com a minha facilitação, e iniciaram o desenho do acordo da turma. Organizados em 6 subgrupos, em um encontro virtual, aqui no caso é o Zoom, encararam o desafio de iniciar essa construção coletiva, sintetizando, em curto espaço de tempo, necessidades que percebem no grupo para que o curso possa ser vivenciado e usufruído da melhor maneira possível. O grupo se constituiu em agosto de 2023, com o início da residência, que é um curso imersivo de tecnologia promovido pelo Serratec, com apoio da Firjan, Senai e Sinditec, que os proporcionará aprendizados para o desenvolvimento de software, programação e possibilitará ou facilitará o ingresso no mercado de TI da região serrana. Trata-se de um modelo novo de aprendizagem para todos, ou quase todos, né, o modelo da residência, mediado por tecnologia. A construção de um ponto de partida comum é importante e necessário para apoiar a resolução de conflitos e para juntos cuidarem das necessidades desse novo sistema de que fazem parte. Então, pessoal, dito isso, estamos construindo o nosso acordo. Espera aí, deixa eu ver. Tá. Quero só trazer algumas dicas para vocês, porque vocês vão dizer assim, é claro que quando a gente se constitui em grupo, tem aquelas pessoas que são líderes naturais, ou que gostam de falar naturalmente, são extrovertidas e que já tem tudo na cabeça. E aí deu a oportunidade, eu acho que o nosso acordo aí, as necessidades que eu vejo são essas. Vocês vão ter 7 minutos para trabalharem juntos. Aí vamos supor que fui eu, Pamela e a Cecília. Aí eu sou uma pessoa mais extrovertida, aí eu comecei a falar, de repente deu 5 minutos, a Pamela e a Cecília ainda não tiveram oportunidade. Porque eu fui dizer, eu justifiquei porque que eu acho isso, tudo muito interessante que eu falei. Mas, bem, na verdade, eu ocupei todo o tempo e as necessidades apresentadas foram só as minhas. Então, cuidem se vocês são um tipo dessa pessoa, né? Para que a gente possa dar oportunidade de escuta para todas as 6 pessoas que vão estar no grupo, elas têm que falar, apresentar as suas questões. Por outro lado, às vezes eu sou aquela pessoa que eu fui com a Pamela e com a Cecília, aí a Cecília começou a falar, falou os 5 minutos, ouvimos a Cecília, aí a Pamela falou mais 2 minutos, 1 minuto e 40, e aí apareceu aquela mensagem, vocês vão voltar para o grupo. Eu falei assim, graças a Deus. Não precisei falar nada, a Cecília falou, a Pamela falou, e eu vou com elas. Então, se você é essa pessoa, também não se coloque nesse lugar. A sua opinião é importante, necessária e desejável. Tá? Então, a gente precisa cuidar desses 2 extremos na hora de constituir esse grupo. E aí vocês podem construir o método que vocês acharem, cada um fala um, e vocês vão ter que sair com uma síntese de 2. Então, pensa, são 6 pessoas, as 6 pessoas têm que falar,
suas necessidades. Então, vamos supor que cada pessoa traga sua necessidade primordial. Vocês vão ter 6 e vocês vão ter que voltar com 2. Então, vocês vão ter que criar um mecanismo de garantir que todos falem e que vocês sintetizem esse processo e voltem com a eleição de uma pessoa que vai ser porta-voz, tá? E que traga essas 2 palavras, são palavrinhas mágicas, para a gente poder contextualizar. Na hora da síntese, eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, se vocês quiserem utilizar. Existe um modelo de tomada de decisão, que é decisão por consenso. Esse modelo de tomada de decisão é um modelo muito legal, bonito, mas ele é muito difícil, às vezes, porque nem sempre as pessoas consensam, né, sobre alguma coisa. E, no final, quando você não consensa, você sai sem resultado. Existe um outro, baseado num modelo de gestão da sociocracia, que se chama consentimento. Então, a gente costuma dizer que é bom o suficiente por agora e é seguro o suficiente para a gente continuar. Então, eu vou dar um exemplo muito pueril, muito simples, para ilustrar para vocês. Então, eu queria pintar essa parede aqui de trás, né? E eu queria pintar de rosa. E a Pamela quer pintar de amarelo, e a Cecília quer pintar de verde, e, sei lá, o restante do grupo quer pintar de verde. Mas a gente não vai pela maioria, necessariamente, que é um processo democrático, também é um processo de tomada de decisão. Mas eu posso me sentir sequer ouvida, porque foi pela maioria e eu fiquei externa ao processo de tomada de decisão, eu fiquei excluída. Então, é muito importante que as pessoas, quando elas trazem as suas questões, que elas avaliem se a opinião delas, elas querem se agarrar à opinião delas, para poder levar essa discussão até que o rosa seja vencido pelo cansaço, ou se eu falar assim, bom, eu queria rosa, mas eu percebo que uma cor quente, pelo que as pessoas colocaram aqui no grupo, pode fazer sentido em razão de XYZ, o grupo que a gente vai receber aqui nesse espaço é grupo de crianças, e uma cor quente é uma cor acolhedora. Eu queria o rosa, porque eu adoro rosa, né? Mas, então eu falo, bom, a cor, sei lá, amarelo, laranja, eu vejo risco na escolha dessa cor? Não, eu não vejo risco. Então, acho que a gente pode seguir. Então, é bom o suficiente por agora e é o seguro o suficiente para a gente continuar. Então, isso ajuda muito a gente tomar decisões em grupo. Quando a gente olha para a nossa opinião, que às vezes está conflitante, fala, será que eu preciso me agarrar nela porque ela é minha? Ou será que eu vejo risco? Olha só, Cecília, Pamela, eu acho que a cor laranja tem uma das crianças que toda vez do nosso grupo que a gente vai receber aqui, que tem um trabalho que ela faz de cromaterapia e toda vez que ela lida com laranja, ela fica muito agitada. E essa criança já faz parte do nosso grupo e eu já tenho essa informação. Bom, então, nesse caso, é arriscado a gente usar a cor laranja. Então, não é a opinião da Thaís que quer o rosa, mas é porque aquela cor tem um risco para o grupo, né? Então, se isso fizer sentido para vocês, para ajudar vocês na tomada de decisão, na prática que vocês vão fazer agora, e em qualquer outra coisa na vida de vocês, carrega com vocês, tá? Carreguem com vocês. Então, olha só, evitem justificar muito. Ah, eu achei que a coisa do horário é importante, porque, olha só, eu queria comentar uma coisa com vocês. Uma vez, quando eu fui numa reunião lá da escola, uma pessoa sempre chegava atrasada. E tchá, 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 tchá. Entendeu? Então, você toma o tempo. Então, cuidem de trazer a proposta de vocês e cuidar desse tempo. E cuidar um dos outros. Então, Pamela, a gente já vai dividir essa turma em grupo e vocês precisam responder dentro do coração de vocês e para o grupo a seguinte pergunta. Para você estar aqui nesse curso online, vivenciando a experiência da residência em TIC do Serratec, quais são as suas principais necessidades para que isso aconteça aqui nesse espaço e seja a melhor experiência para você? Tá? Vou perguntar de novo. Para você estar aqui nesse curso online, vivenciando a experiência do Serratec, da residência, quais são as principais
necessidades que você traz para que isso aconteça e aconteça da forma mais maravilhosa possível. Eu vejo vocês em 7 minutos. Lembrem de trazer 2 palavras e trazerem uma pessoa que vai representar o grupo na apresentação das 2 palavras. Tá bom? Até já. Alguma pergunta nesse momento? Acho que não, por mim tá tranquilo. Tá bom. Sabrina não está em nenhum grupo? Sim, eles precisam aceitar para poder ir para a sala. Tá no 6. Amanda, Sabrina, você precisa de ajuda, Flor? Não apareceu nada aqui pra mim ainda não. Só falta ela. O resto. Consegue pegar ela e mandar? Se você colocar um Alt Tab no seu teclado, você não consegue visualizar nenhuma outra janelinha? Aperta o Alt parado e o Tab, vê se aparece uma outra janelinha para você. Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente está distribuindo as pessoas em grupo, a gente já deu instruções, você provavelmente vai cair em algum grupo, tenta se virar por lá, Tá ok. tá? Sabrina Ô, ainda. Sabrina, eu vou te jogar para uma outra sala. Você estava na 6, mas aí eu te jogo para uma outra. Jogar para um. Apareceu alguma coisa agora? Acho que agora ou ela travou ou ela foi. Foi. Bom, podemos parar um pouquinho a gravação? Uhum. Depois volta quando eles vão. Sejam bem-vindos de volta. Olá. Foram abduzidos para lá e abduzidos para cá. Vocês clicaram no grupinho para voltar, foi isso? Foi. Sim, Ah, tá. sim. Mas tava um timer lá, gente. Eventualmente ia voltar. Pois é, mas a gente lançou o timer atrasado. Então, por isso que o pessoal está voltando agora. Voltemos. Isso. Sejam bem-vindas e bem-vindos de volta. Que bom. Então, pessoal, antes da gente partir para a etapa de ouvir vocês com relação às 2 palavras, síntese, eu quero antes convidar vocês para que a gente ouça umas 2 ou 3 vozes que possam compartilhar essa experiência. Como é que vocês estão chegando? O que vocês sentiram? Quem quer compartilhar o que acabou de viver ali no grupo? Só levantar a mãozinha. Vai ser muito legal poder ouvir vocês. Olha, isso nunca aconteceu, hein? Nunca houve um grupo que não queria compartilhar. Ah, que bom! Então, Marco Aurélio primeiro. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Não é ainda para apresentar as duas palavras, é para você dizer como é que você sentiu essa experiência, como é que você viveu essa experiência. Do Serratec até agora ou de Não, me juntar em grupo? dessa dinâmica agora, da Uhum. dinâmica de grupo. Ah, foi legal escutar o que cada um queria botar pelo grupo, do porquê que eles acharam que as palavras seriam importantes, e que eu vi que o pessoal super educado, que, pelo menos no meu, que eu escutei você falar que era 7 pessoas por grupo, mas só tinha 6 no minha. A gente ficou esperando, deixou cada um falar, a gente tentou não interromper um ou outro. Foi bem legal, todo mundo bem legal e gentil. Que bom. Eu acho que eram 6 pessoas, mas uma delas tinha 7 no grupo. Ah, Marcos, tá. eu te agradeço a tua partilha. Uhum. Tá, Muito eu obrigado a acho até você.
Eu acho até que o Emanuel tinha levantado a mão meio junto, mas como foram juntos, enfim, vão os três falar. Então, Emanuel, seja bem-vindo. Obrigado, Thaís. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que é muito interessante a gente entrar nesse tipo de conversa mais íntima, né? Porque a gente acaba vendo também a expectativa dos nossos colegas com relação ao que vai ser esse processo, né? E aí a gente vê também o que que os colegas esperam do que vai ser, de como vão ser as relações, né? O pessoal, assim, acho que tive a mesma experiência do Marco Aurélio, um pessoal super gentil, educado no meu grupo, e a gente conseguiu é, é, alinhar relativamente rápido a, as palavras, e ainda sobrou um tempinho ali para a gente dar uma discutida na atividade que a gente estava fazendo antes. E eu acho que Olha, que tem, e aí eu arraso! acho que tem muito a ver com uma das palavras que a gente escolheu para essa dinâmica. Que legal, a gente já vai escutar. Grata pela sua partilha. Obrigado, eu. Liliane, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Só para dizer que foi bem interessante, todos educados, e também chegamos a uma conciliação bem rápida e também tivemos tempo de discutir algumas coisinhas. E, e é isso. A expectativa tá boa aqui. Que bom, obrigada. Obrigada pela sua partilha, Bernardo. Boa tarde a todos, tudo bem? Seja bem-vindo. Por mais que fosse um pouco tempo, a gente descobre um pouco os valores de cada pessoa. A gente descobre o que cada um se importa e, como todos os grupos, cara, eu me senti muito bem acolhido, assim, porque eu sei que é 7 minutos apenas, mas, pô, agora é sua vez de falar, agora você fala um pouco. Agora, pô, você tá tendo problema com áudio, pô, a gente te ajuda. Então, aconteceu coisas com a gente que, assim, tu se sente um pouco mais acolhido, uma pessoa que a gente se vê, assim, apenas na câmera, aí começa a trocar um pouco de ideia, ver que tem coisas parecidas, coisas diferentes. Eu acho que isso é bom para integrar todo o grupo em si. Eu acho isso muito interessante. Que bom, Bernardo. Muito grata também pela tua partilha. Mais algum coração com vontade de compartilhar? A gente já pode ir para outra etapa, só checando, porque às vezes tem alguma pessoa, eu queria falar, eu queria falar, eu queria falar, e passa, puxa, eu queria falar. Então a gente sempre dá esse tempo. Então tá bom. Então já ouvimos aí as 4 pessoas. Agora eu vou compartilhar minha tela para que a gente construa. Espera aí. Para que a gente construa juntos. Deixa eu só fazer de novo. Com a telinha de. Tá. Que a gente construa juntos num board, né? O que vocês trouxeram. Não tem grupo 1, grupo 2, então vocês vão sinalizando. Eu vou chamar um grupo, aí levanta o representante do grupo a mão, a gente fala, depois chama um outro grupo e todos os grupos serão contemplados. Então, já convido o subgrupo 1, Christian. Christian, seja bem-vindo. Vou colocar aqui o seu nome. Muito obrigado. Christian. Peraí, Lei. Estou escrevendo certo? Linel. Então, Christian, compartilha com a gente, por gentileza, quais são as 2 palavras trazidas aí pelo grupo que você representa. Beleza. Então, a gente decidiu aqui por 2 palavras, né, que são comunicação e compreensão. Tá. Eu vou te dar um pequeno tempo para você contextualizar, para a gente entender, só para garantir que todo mundo entendeu a mensagem que vocês querem trazer. Então, perfeito. Pode começar? Pode? Então, a comunicação eu escolhi porque eu já trabalhei numa financeira, né? E lá a gente contratou uma vez uma menina que ela se dizia comunicativa. E quando ela falava pelos cotovelos e não falava sobre o trabalho. A gente imaginou que ela era comunicativa no intuito de buscar as coisas, de querer aprender e não de falar muito. E a gente notou que tinha uma certa diferença entre isso. E aí essa comunicação seria uma comunicação objetiva, né? Uma comunicação para saber sobre a matéria, não uma comunicação para querer aparecer.
a gente notou essa certa diferença. Em relação à compreensão, a gente quis também trazer tudo que está aí dentro, né? Compreensão colocando aí a empatia, o respeito, o respeito ao processo da outra pessoa também, porque às vezes eu tenho mais facilidade, a outra pessoa não tem, às vezes ela vai perguntar coisas relacionadas à matéria que vai ser para sanar a dúvida dela. E aí a gente colocou a compreensão por conta disso aí, por conta dos processos de cada pessoa. Tá, eu estou compartilhando aqui, estou escrevendo enquanto vocês veem. Christian, vê para mim se foi isso que o grupo construiu e que você falou. Então, uma comunicação objetiva e contextualizada Exatamente. e uma compreensão do processo de cada pessoa. Isso, e aí entraria respeito, empatia, tudo aí dentro, né? Tá, vamos colocar a palavra compreensão, porque foi a palavra que vocês escolheram. E ali, Isso. então, uma compreensão só para a informação embaixo para dar uma situada e uma contextualizada. É isso? É isso mesmo. Então, agradeço a tua participação e chamo a próxima pessoa. Rian, Oi, tudo bem? tudo bem? Desculpa não estar com a câmera aberta, eu estava usando o celular, mas ele acabou descarregando. Tá bom. Então, o nosso grupo, a gente escolheu resiliência e compreensão. Uhum. Bem, como são diversas pessoas, né, e a gente vai estar constantemente trabalhando em grupo, é, em algum momento vai ter uma ou mais pessoas que sabem mais que o outro, ou que sabem menos, e isso é normal, né? Todo mundo está aqui para aprender. Então a gente acha que é muito importante entender onde cada um está naquele momento, né? E sempre se ajudando, entendendo a dificuldade do outro, ou o que falta para, sabe, é, pegar aquilo que faltou. Então é sempre ver, se colocar no lugar do próximo e ajudar para que haja essa harmonia e todo mundo caminhe junto. E a resiliência seria mais nessa parte de. É que acaba andando muito lado a lado, né? Mas enfrentar as adversidades que vão aparecer no caminho, né? Obviamente que em grupo. Então, peraí. Resiliência sobre enfrentar as adversidades no caminho. Isso. Eu Num coletivo, né? escrevo pelo que eu ouço, mas eu preciso muito que vocês validem, tá? O que tá posto aqui. Então, eu coloquei resiliência sobre enfrentar as adversidades do caminho e compreensão, compreender, eu tinha até colocado o momentum, né? Seria meio E assim, que aquele, talvez se colocar no lugar do próximo, sabe? Sempre tá. para realmente entender e que todo mundo consiga caminhar junto, né? Tá. Pode ser assim? Ah, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Aham, Tá contemplado? tá ótimo. Obrigado. Então tá bom. Ian, obrigada a você e ao grupo. Subgrupo 3, Estevão Montes. Montes. Estevão, compartilha conosco, por gentileza. Sim, Seja boa tarde. bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Nós falamos de paciência, primeiramente, paciência no que tange a nós mesmos. Estamos nesse desafio que, querendo ou não, estamos deixando um pouco a nossa zona de conforto, então a gente precisa ter paciência com o nosso processo, né, individual, e paciência também com os nossos colegas, né? Cada um tem suas dificuldades, suas limitações. Então é importante que a gente se coloque no lugar do outro para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. E Uhum. aí a transparência está muito
conectada a isso. Ser transparente no trato, né? Expressar aquilo que está sentindo, aquilo que pensa, até para evitar também a questão da triangulação que você falou. Tem algum problema acontecendo no grupo, a pessoa chama aquela que, porventura, ela está tendo uma dificuldade, né? Está tendo algum ruído na comunicação, e aí poder sanar aquilo da melhor forma possível, né? De maneira respeitosa, respeitando também as diferenças. Tá. Não tem como eu escrever demais, mas o que você acha disso daí? Sim, eu concordo com isso. Foi o Mas raciocínio que... representa o que você está trazendo do grupo? É Sim, isso? né? A transparência é claro, né? Naquilo que está sentindo, aquilo que pensa, né? Não ficar com receio de demonstrar aquilo que está com dificuldade, ou problema que está acontecendo, né? De repente no grupo, ou com algum companheiro ali de equipe. Esse foi o Tá, raciocínio que a gente chegou. tá. O que está embaixo é só para ajudar a sinalizar, mas eu acho que a palavra transparência por si só ela é bastante clara, né? Mas é bom posicionar então. Vê se você quer acrescentar mais alguma coisa, está tudo certo, ajustar alguma coisa que está ali. Não, tá ok. É isso Tá, sim. ok. Então tá bom. Estevão, muito obrigada a você e ao grupo. De nada. O 4, Marco Aurélio, de novo, seja bem-vindo. Opa, não é aqui não. Obrigado. Peraí, só um pouquinho. Uhum. Fala pra gente. As duas palavras que o nosso grupo escolheu foi respeito e comprometimento. O respeito, que seria respeito ao grupo, respeito aos professores, coordenadores, pedagogos, todo mundo que vai nos dar aula, que vai trabalhar com a gente, que a gente vai lidar durante esse processo do Serratec, para ser gentil com todo mundo, porque todo mundo tem os seus problemas, tem suas diferenças, não tem o porquê da gente ser rude com as outras pessoas. E o comprometimento seria ter o compromisso de estar ali para trabalhar em grupo, estar ali fazendo os trabalhos individuais, estudando, aparecendo nas aulas, nas palestras, porque o Serratec está se comprometendo a dar isso para a gente. Então seria de boa parte nossa estar comprometidos a estar ali aparecendo e aproveitando o que o Serratec está dando para a gente. E comprometendo a trabalhar com o pessoal de grupo, que vai de grupos diferentes, ou com os professores, para não pular nenhum passo desse curso do Serratec. Tá. Você consegue ver o que eu sintetizei? Uhum. Sim, tá bom. É isso? Uhum. Tá joia. Então, Marco Aurélio e grupo, muito grata. Obrigado a você. Vamos ao próximo grupo. Bernardo. Opa, boa tarde. Tudo bem, Bernardo? Tudo. Muito obrigado por esse tempinho, tá? Inclusive. Seja Tudo bem. bem-vindo. Agradeço. Então, as palavras que a gente conseguiu assim, chegar num consenso de que representariam bastante do, das necessidades foram profissionalismo e cooperação. No que tange a parte de profissionalismo, a gente escolheu justamente porque é uma palavra que ela engloba a parte de empenho, tanto em equipe quanto individual. Ela também engloba coisas como o respeito e principalmente a questão de você agir como realmente alguém profissional ali, independente das diferenças que você tenha com outras pessoas, sempre respeitando, seja que ela saiba uma coisa a mais ou a menos que você tem aquele profissionalismo, você tem também o empenho ali de entender o lado dela. E Uhum. já para a parte de cooperação, a gente escolheu justamente porque o que a gente vai passar aqui no Serratec é tudo uma questão em equipe mesmo, por mais que
não seja necessariamente sempre o mesmo grupo, a gente sempre vai ter que ter uma cooperação ali para conseguir executar os projetos, entender melhor um ao outro e às vezes até mesmo ensinar um ao outro ali. Uhum. É, será que é isso que você quis dizer? É, justamente, é basicamente um apoio mesmo essa parte de cooperação. Tá. Então, veja se está contemplado e a gente vai para o próximo. Sim, tá perfeito. Sim? Tá Muito bom, Bernardo, obrigado. grupo, obrigada a vocês. Último grupo, Maiara. Olá, Aí boa tá bem que tarde. veio uma menina, nada contra os rapazes, mas, né? Para a gente ter uma menina pode também. Mas Cara, se eu te falar, parece que a gente copiou o Google 4, porque a gente conversou muito parecido, mesmas coisas, e as duas palavras foram colaboração e respeito. viu? Falei para Muito vocês parecido. acreditarem no processo, né? Na inteligência coletiva. Colaboração E respeito. e respeito. É, Fala aí. chegamos nessas palavras porque muito foi falado do nosso. A gente chegou a cogitar, né? Alguém escreveu, a gente chegou a cogitar a colaboração também. É, porque a gente já reparou que algumas pessoas sabem mais, outras sabem menos, e o respeito é muito no respeitar o processo da outra pessoa também de aprendizado, porque às vezes ela vai fazer muitas vezes a mesma pergunta que você já entendeu. Então, assim, em vez de criticar a outra pessoa, você respeitar o momento dela, respeitar que ela também está aprendendo igual você. E respeito foi nesse sentido. E a colaboração foi porque essa diferença de aprendizado que a gente notou, né, que essa diferença de nível de algumas pessoas, também é muito bom porque outras pessoas podem ensinar para a gente e a gente ensinar outras pessoas, né? A gente está ainda aprendendo a usar o Discord mais ou menos, mas no WhatsApp, Rufa pergunta o dia inteiro. Então, assim, é uma colaboração mesmo da gente se ajudar. Eu achei interessante isso que vocês trouxeram, porque é o mesmo lugar. A diferença pode ser um estado de atenção, né, para cuidar com respeito uns dos outros, e a diferença também pode ser um ativo na construção. Exatamente. Então, bem legal. Pegar uma oportunidade, né? E Isso. pegar uma diferença e fazer disso uma oportunidade. Legal. Veja se o que você falou para mim está contido aqui, se você quer alterar. Acho que tá certinho, foi mais É ou menos isso? isso que eu falei. É, Tá bom, Maiara. obrigada. Gratidão aí pela tua participação e do grupo também. É, eu vou deixar que a gente aprecie esse quadro por um minutinho. Vou convidar vocês que olhem o que a gente construiu em conjunto nesse tempo. Posso olhar todas as palavras e todos os conteúdos, então, em silêncio, a gente vai apreciar, observar, namorar o que foi feito nesse tempo, tá bom? Então, pessoal, a gente já vai voltar para a plenária, mas eu percebo assim que as palavras se repetiram, né? Então, a gente tem respeito duas vezes, tem compreensão duas vezes, tem cooperação e colaboração que são muito próximas, comprometimento e profissionalismo que foram constituídas num contexto muito próximo, transparência e comunicação objetiva também são muito próximos, né? Então, a gente percebe o conceito de compreensão e paciência também está muito próximo. Então, no final, eu vou parar de compartilhar aqui. Esse material vai para vocês, tá?
no final a gente percebe que, na verdade, a gente está compartilhando das mesmas necessidades, né? Então, se a gente não esquecer disso, se a gente se lembrar disso, não tem por que a gente não estar todo mundo junto nessa jornada. Afinal de contas, a gente compartilha de necessidades muito afins. Então, antes da gente terminar, eu vou convidar algumas vozes para compartilharem como estão se sentindo, né? Como estão saindo dessa dinâmica, como é que foi essa experiência para vocês, o que vocês quiserem trazer da voz do coração sobre isso que a gente vivenciou agora. Quem quiser, levanta a mão, acho que a Mayara quer falar isso, ou já estava Quero. levantando? Não, eu quero falar rapidinho. Fica à vontade. É porque quando eu estava lendo, eu acho que tem uma palavra ali que está escrito programa, em vez de processo da pessoa. No grupo 4, vê se não. Se colocar no lugar da outra pessoa. Compreensão? Peraí, deixa eu compartilhar. Fala para mim, peraí. Share. Programa. Onde está escrito programa? Em comprometimento, compromisso com a proposta do programa de uns Do com os outros. programa de residência. Ah, tá. Eu achei que era do processo, né? Como um Compromisso com todo. a proposta. Vou até trocar aqui, vou colocar assim, ó, da residência, tá? Tá, desculpa, achei que estava escrito errado. Não, tudo bem. Eu tenho que ficar claro para todo mundo. Muito obrigada. É isso? Era, sim. Tá. Então, vamos compartilhar como é que a gente está se sentindo nessa jornada, nesse momento, à espera de algumas vozes. Marcos, seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô me sentindo desafiado, igual eu falei pro grupo ali, o tempo que a gente teve, eu sou técnico, assim, autodidata em relação a conserto, então eu sei mexer muito em hardware, né? HD, monitor, peças mesmo. Então, entrar nesse mundo tá sendo algo muito desafiador e muito novo, né? Porque na área que eu mexo, eu não tenho nada a ver com isso. Então é algo que está sendo muito legal e a gente fazendo os exercícios hoje é muito legal você terminar e falar, caramba, eu consegui fazer, sabe? Alguns eu precisei de ajuda e acho que é legal também a gente pegar e sempre que tiver uma dúvida perguntar, mas pô, tá sendo muito maneiro assim, tá sendo gratificante saber que a gente está conseguindo cada passo de cada vez assim e saber que todo mundo começa do zero, né? Mesmo as pessoas que sabem, eu acho que todo mundo começando junto, a gente vai até o final junto também. Legal. Obrigada aí pela tua partilha, teu depoimento. E Nada. você acha que o que a gente está construindo hoje está conectado com essa energia que você traz? Eu acho que sim, acho que tá tudo bem conectado. Acho que a gente no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp e já tá bem conectado também. Todo mundo se ajuda muito. A cooperação tá envolvida a todo momento aí. E tá sendo muito maneiro, assim, tá sendo muito legal. Que bom. Temos mais alguma voz que queira compartilhar como é que foi essa jornada de agora? Foi surpreendente para vocês? Foi sem graça? Foi legal? Faz sentido? Não faz sentido? Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu queria falar que, assim, eu como uma pessoa leiga, eu fiquei satisfeita porque eu sei que no meu grupo tem pessoas que entendem mais do que eu e pessoas que estão iguais a mim. Mas, assim, os objetivos estão alinhados. Então, isso daí já me deixou, essa primeira atividade já ajudou nisso, em ver que a gente está alinhado com os objetivos. Legal. Obrigada, Cíntia. Obrigada a Manuel. você. Gente, desculpa estar pedindo a palavra de novo, mas Fica à bom, acho que não vontade. tô tomando, acho que não tô tomando a vez de ninguém, já que ninguém levantou a mão também enquanto estava com a mãozinha levantada. Eu acho que essa dinâmica que a gente fez agora, ela demonstra muito do que vocês dizem sobre o processo de acreditar num processo de não só o aprendizado técnico, porque
todas as demandas e todas as palavras ali que a gente levantou que seriam necessárias para que o nosso processo seja o melhor possível são as chamadas soft skills, né? Então, quando vocês de Serratec dizem para a gente, olha, foquem bastante na parte técnica, porque é claro que ela é importante, mas elas por si só não são o processo todo. As soft skills são muito importantes. E aí eu acho que essa dinâmica mostra que as soft skills são a principal demanda, são o que fazem a gente achar que o processo vai ser proveitoso ou não. Arrou. Assim, a gente pode até ter a parte técnica, mas sem a parte de soft skills, a parte técnica não prospera, né? Então, se a gente não conseguir ter essas necessidades atendidas ou observadas entre nós, né? O que adianta saber programar? Vai programar sozinho, vai ficar em conflito, não vai conseguir trabalhar em grupo. Então, é sobre o solo das soft skills que a gente tem que prosperar a parte técnica, sem dúvida. Muito obrigada, Emanuel, também. Estamos chegando ao fim. Agradeço a presença de vocês, mas checo se tem algum coração que quer ainda. Às vezes as pessoas levam para, eu queria levantar minha mão, mas agora não. Não, eu ia falar, mas agora não. Então, checando se tem mais alguém antes da gente sair, que quer compartilhar alguma coisa que está sentindo agora, a experiência do que viveu agora. Então, o silêncio também é bem-vindo, então eu deixarei ele pousar para que a gente cheque só se tem mais alguém. Fiquem à vontade. Ok. Vocês devem ficar um pouco nervosos, né, com o silêncio, mas o silêncio é bem-vindo também. Então, agradeço de verdade a presença e a entrega de vocês para estarem aqui e poderem compartilhar as suas necessidades, que vocês tenham uma linda jornada e possam estar juntos e juntas uns dos outros. Até breve, pessoal. Cecília também quer falar. Antes da gente se despedir, vamos tirar nossas fotos. E a gente botou ali no chat uma listinha de presença. Até antes da gente encerrar, ela vai estar aberta, tá bom? Vou tirar a foto aqui, pessoal. Câmera aberta, sorrisão. Vamos registrar esse momento. Opa, peraí que apareceu no chat aqui. Aqui já foi a primeira. Enquanto eles vão escrevendo aí na lista de presença. Pronto. Segunda. No mais, pessoal, obrigada. Foi um prazer esse momento com vocês. Também aprendi muito. Tiramos as fotinhos já e a lista de presença permanece aberta por mais uns minutinhos, tá bom? Imagina, gente, foi um prazer estar com vocês. De nada. Até logo. Tchau. Obrigada, tchau. Thaís? Pessoal, boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos. A gente esteve junto na aula inaugural da residência. Eu sou Thaís do Serratec, estou aqui de novo com vocês hoje para fazer uma jornada chamada Construção de Acordos. Talvez vocês estejam se perguntando o que é isso, e talvez seja uma coisa nova para a maioria de vocês. Então, eu quero fazer uma consulta para iniciar a nossa jornada e checar se alguma de vocês, aí levanta aquela mãozinha ali naquele botãozinho embaixo do Reactions, né? Caso haja. Se algum de vocês já participou de uma experiência onde vocês tiveram que construir acordos, que vocês não foram apenas sujeitados a um conjunto de regras de alguma coisa que vocês participaram, ou seja, se vocês construíram acordos.
Quem já vivenciou isso, se já vivenciou, vai conseguir identificar. Talvez não, né? A gente tem percebido que são pouquíssimas as pessoas que já vivenciaram isso em algum processo coletivo, alguma jornada coletiva. Patrícia. Oi, Patrícia, você já vivenciou isso? Ai, que legal. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi? Oi, boa tarde a todos. Então, quando eu estudava na faculdade, a gente fazia acordos de convivência. Aham. Olha, aqui dentro da sala de aula, nesta aula, a gente age assim, assado. E todo mundo se comprometia a chegar no horário, a ir vestido adequadamente. Enfim, alguns acordos, assim, entre nós ali, foi combinado verbalmente. É basicamente assim que eu me lembre, né, uma coisa assim menos formal foi nesse sentido da época da faculdade, que eu fazia faculdade. Legal. Onde você fez faculdade? FMI Fase. Ah, na fase. E fazia sentido, Patrícia? Sim, claro, porque ficou um compromisso ali, todo mundo olhando cara a cara e todo mundo, né, tá combinado aqui com a gente. Essa turma é assim. Então, pelo menos para mim, é algo sério. Embora, se a gente parar para pensar, a gente faz acordos o tempo inteiro. Porque Sim. ninguém sai vivendo a vida do jeito que quer. Né? Por exemplo, de manhã eu faço academia. Eu chego lá, tenho um acordo com a academia, de eu pagar a mensalidade, de eu entrar, passar na roleta, eu ir no banheiro, preservar aquilo, preservar os aparelhos, limpar o aparelho que eu uso. Então, são acordos que, não, embora não sejam verbais nem escritos, mas estão ali. Postos, né? Quem fez esse acordo com vocês na fase foi o professor Paulo, não? Não, na época era do curso de nutrição. Tá. Foi uma das professoras da área. Tá joia. Obrigada. Mas, se eu não me engano, o pessoal lá, quando tinha as reuniões, se eu bem me lembro, que tinha as reuniões magnas, rolavam uns acordos, sim. Né? Quem tem a cara disso é o Paulinho, que é... Tá, uma pessoa, um amigo meu. Bom, obrigada, Patrícia, por compartilhar essa experiência. Então, gente, vai na linha bastante do que a Patrícia falou, né? Algumas coisas a gente tem regras, né? Que elas são apresentadas para as pessoas que participam, e o próprio programa também tem regras, né? Vocês receberam um manual, vocês receberam um termo para assinar, então há um conjunto de regras, ok. Mas aqui também há um espaço de construção de acordos. E essa construção de acordos diz, sobretudo, a respeito do processo de convivência de vocês nessa comunidade. E ao longo dessa jornada de 1 hora que a gente vai ter aqui, vocês vão entender melhor sobre isso. Acordos não são regras, são construções coletivas. Então, eu vou começar compartilhando com vocês a minha tela. Espera aí. Porque, inclusive, esses acordos a gente formaliza, a gente documenta. E aí eu vou ler com vocês ou para vocês, para que vocês comecem a compreender do que a gente está falando. Então, a construção coletiva e colaborativa de acordos em um determinado grupo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Thaís? Não. Durante a jornada do curso. Oi? Thaís, deu uma travadinha. A gente parou de te ouvir na leitura aí do primeiro parágrafo. Tá, peraí, eu acabei de receber uma mensagem de que a minha internet está instável. Pode ser isso. Voltou? Foi, estamos te ouvindo. Tá. Então, a construção dos acordos busca melhorar a convivência e os resultados de aprendizagem de todas e todos os estudantes durante a jornada do curso. Acordos não são regras impostas, mas sim necessidades compartilhadas, que emergem do próprio grupo. Servem como balizadores, bússolas para manter o equilíbrio, a saúde, a capacidade daquela comunidade na realização de algo em conjunto e em comum.
não são engessados, podendo ser revisitados, transformados, ampliados e reacordados. Então, utilizando-se de princípios do diálogo e do resgate da inteligência coletiva do grupo, os 36 residentes se reuniram no dia 3 de agosto de 2023, hoje, na parte da tarde, com a minha facilitação, iniciaram o desenho do acordo da turma. Organizados em 6 subgrupos, em um encontro virtual aqui no Zoom, encararam o desafio de iniciar essa construção coletiva, sintetizando em um curto espaço de tempo necessidades que percebem no grupo para que o curso possa ser vivenciado e usufruído da melhor maneira possível. O grupo se constituiu em agosto de 2023, com o início da residência, curso imersivo de tecnologia, promovido pelo Serratec, com apoio da Firjan, Senai e Sinditec, que os proporcionará aprendizados para o desenvolvimento de software, programação, e possibilitará ou facilitará o ingresso no mercado de TI da região serrana. Trata-se de um modelo novo de aprendizagem para todos ou quase todos, mediado pela tecnologia, o programa. A construção de um ponto de partida comum é importante e necessário para apoiar a resolução de conflitos e para juntos cuidarem das necessidades desse novo sistema de que fazem parte. Então, trazendo para vocês as mensagens principais, a gente vai construir hoje um acordo dessa turma e vocês serão parte dessa construção com alguns desafios. Dentre eles, a questão do tempo, que vocês logo verão, vocês vão ser divididos em grupo. E lembrando que isso é uma construção que vai emergir desse grupo. Há 1 hora atrás, a gente estava com a outra turma e a gente fez os acordos da outra turma, eles são da outra turma, então tem o de vocês. E vocês vão sabendo que isso não é engessado, mas isso é uma coisa que vocês vão cuidar. E tem um documento para que vocês possam voltar neles sempre que vocês quiserem e puderem. Thaís, como é que vai funcionar isso? Então, a gente vai mandar vocês para salas e vocês vão estar reunidos em grupos de 5, 6 pessoas. E aí, qual é o desafio? Oi? Travou, não deu para ouvir. Ai, gente, me desculpa. Olha, Você... a instabilidade parece ser do Zoom, porque tá todo mundo travando junto. Ah, é? Tá. Então, qual parte que vocês ouviram? Que vocês vão ser mandados para o grupo? Exato, até aí. Até aí? E em grupo, vocês, então, vão ter o desafio de, em 7 minutos, trazerem 2 palavras que sintetizam a necessidade daquele grupo para que a experiência na jornada da residência seja a mais maravilhosa possível. Calma aí, Thaís, espera aí, fala de novo. Então, vamos lá. Aí, nesse sentido, eu vou trazer algumas coisas antes para vocês. Fazer uma pergunta, quem achar que já vivenciou isso, levanta a mãozinha para mim. Já teve alguma vez que vocês participaram de alguma coisa coletiva, um encontro de alguma comunidade, seja na escola, seja no bairro, seja na igreja, seja numa dinâmica de entrevista, e que vocês estavam em grupo e aí perguntaram coisas para vocês e logo antes de vocês falarem, vocês tinham a mão levantada ou tinham a expectativa de falar, veio uma pessoa e falou exatamente o que vocês estavam pensando sobre aquilo? Isso já aconteceu com vocês? Travou para mim, mas eu acho que vocês conseguiram ouvir, porque tem um monte de gente com mão levantada. Eu não consegui ouvir, deu uma travada aqui. Não consegui ouvir também, não. Vou repetir. Já aconteceu alguma vez que vocês estavam num grupo e aí vocês iam falar alguma coisa e logo antes de vocês falarem, alguém foi e falou exatamente o que vocês iam falar? Então, a gente percebe, assim, várias mãozinhas levantadas, cabecinhas balançando, né? Eu chamo isso de inteligência coletiva do grupo. Para algumas pessoas, isso pode ser coincidência, sincronicidade, mas isso tem a ver com o fato da gente estar presente, conectado com aquele propósito que está sendo trabalhado naquele momento, e aí a gente
cria um campo semiótico de sentidos, onde a gente compartilha aqueles mesmos sentidos. Então, isso é uma inteligência coletiva do grupo. Quando a gente está numa comunidade, como agora, uma comunidade de aprendizagem, vocês vão notar que existe uma inteligência coletiva do grupo que ela vai se constituindo desde o primeiro até o último dia, né? Isso faz com que criem conexões e criem conflitos ao mesmo tempo. Então, os acordos, eles vêm num lugar para que a gente, logo no ponto de partida da jornada, a gente possa se conhecer um pouco melhor e entender as necessidades uns dos outros, porque tem muita diversidade nesse grupo, nesse programa. Pois bem, então, vocês vão ter que entender quais são as necessidades aqui construídas. Beleza. Aí eu quero alertar para, primeiro, confiem no processo e acreditem na inteligência coletiva do grupo. Segundo, atentem para duas personalidades que normalmente estão entre nós e que alguma delas, às vezes, a gente inclusive. Aquela pessoa que vai para um grupo e rapidamente a cabeça dela se organizou, é uma pessoa comunicativa e ela rapidamente consegue se colocar. Então, eu, Pamela e Cecília estamos num grupo e eu já vou falar as minhas necessidades. Então, olha, eu acho que a minha necessidade é essa, por causa disso. A gente tem 7 minutos, quando deu 5 minutos, a Thaís ainda estava falando. Né? E aí a Thaís falou, justificou, falou não sei o quê, ficou um tempinho pequeno para a Pamela e para a Cecília, e sei lá se vai dar tempo para todo mundo falar, mas não importa, porque eu já falei, né? Então, se você é uma pessoa dessa, cuide para que você tenha a sua oportunidade de falar e que as outras pessoas também possam ser escutadas. Por outro lado, às vezes existe também aquela outra pessoa que fala assim, eu, Pamela e Cecília. E a Cecília falou 7 minutos, a Cecília é aquela pessoa que fala muito, ocupou o tempo todo, 5 minutos ela ocupou, e a Pamela falou, então, tá bom, Cecília, então, deixa eu falar aqui minhas necessidades também. Aí a Pamela foi, levou 1 minuto e 50, eu falo assim, graças a Deus, a Cecília e a Pamela falaram, porque eu não precisei falar, eu vou junto com elas, ali elas apresentam, tá tudo certo, eu nem preciso me manifestar. Então, não seja nem a pessoa que ocupa o espaço e não deixa as outras pessoas falarem, por mais eloquente e interessante que você possa ser, e cuide também para que você garanta a sua opinião naquela construção que está sendo feita. Né? Então, a gente precisa cuidar desses espaços agora e sempre. Então, uma outra coisa, dica. Thaís, mas espera aí, que acordos são esses? A Patrícia, que falou no início, ela falou assim, a gente tinha acordos de convivência, tipo assim, chegar no horário. Então, isso costuma ser... Vou dar alguns exemplos para vocês, que não precisa ser isso, mas é só para vocês se situarem do que a gente está falando. Então, um acordo que pode ser comum é isso, é um acordo sobre horário. Se vocês acharem que é relevante, é o mais relevante, ou entre os mais relevantes, que todos estejam no mesmo horário na sala. Porque, sei lá, é importante chegar no horário para cumprir, para que não tenha entrando gente toda hora, abre o microfone, interrompe o professor, a outra pessoa vai perguntar e você não estava na hora, pergunta a mesma coisa que acabou de ser perguntado, não sei. Isso pode ser que faça sentido na percepção de vocês. Uma outra coisa que também é comum acontecer em grupos constituídos e que às vezes pode fazer parte de um acordo é o que a gente chama de não triangulação, ou, na linguagem vulgar, popular, a fofoca. Pamela, você viu aquela menina, a Cecília, que entrou no grupo? Nossa, ela toda hora interrompe, pergunta, não sei o que ela está fazendo na residência. Ela, enfim, podia ter um pouco mais de senso, né, para estar aqui, sei lá, né? Cecília, você viu a Pamela? A Pamela sempre chega atrasada, a Pamela faz as mesmas perguntas toda hora, enfim, nós começamos, né? Nós, seres humanos, fazemos isso. A gente começa a triangular uns com os outros sobre as outras pessoas e a gente vai minando as nossas capacidades que nos conectam, não que nos separam, porque
defeitos e coisas que a gente não tem afinidade acontece o tempo todo, mas também acontecem no que nos conectam. Então, a não triangulação pode ser um lugar para a gente cuidar, para que a gente não julgue as pessoas pela escassez, né? Mas sim que a gente possa trabalhar o olhar para as pessoas por aquilo que prepondera, por aquilo que tem uma palavra contra isso, né? Escassez, ou não estou me lembrando agora, mas para aquilo que abunda, né? Que tem mais. Então, que é abundante. Então, isso pode ser também um exemplo. E nessa perspectiva, outras coisas podem surgir entre vocês. Então, o que vocês vão precisar trazer? Palavras que representem as principais necessidades de vocês para que essa residência possa ser a mais maravilhosa possível. Só que são 2 palavras. E o grupo tem pelo menos 5 pessoas. E se todo mundo tem que falar, peraí, então tem algum problema aqui. Como é que a gente vai chegar em 2 tendo 5? Não sei, se virem. Vocês vão ter que ser capazes de sintetizar nesse tempo e, ao mesmo tempo, acreditar na inteligência coletiva. E eu vou dar uma outra dica que pode ajudar vocês. Quando a gente está num grupo e a gente precisa sintetizar alguma coisa, que é trazer do todo para uma síntese, a gente pode usar alguns processos de tomada de decisão. Pode usar o processo democrático. A maioria resolveu, então vai pela maioria. Isso está aí, a gente usa isso toda hora, o processo democrático. Ele tem alguns problemas, como qualquer processo de tomada de decisão, onde a gente gera um processo também excludente. Então, eu queria uma coisa, a Cecília e a Pamela queriam as 2, outra eu sobrei, e assim foi, eu tenho que aceitar, mas eu não sei se eu estou me sentindo muito plena com isso. Não sei se eu me senti, em alguma medida, contemplada. Uma outra possibilidade é a gente entrar em consenso. Eu, Cecília e Pamela. Só que a gente tem opiniões muito diferentes. Então, vai entrar dia, chegar noite, entrar dia, chegar noite, entrar dia, chegar noite. Temos as 3 personalidades fortes, então, assim, não sei se vai rolar o consenso pode não acontecer. Então, eu convido vocês para uma terceira possibilidade, que é uma tomada de decisão por consentimento. Primeiro, a gente entender que a gente é um grupo e que a gente precisa chegar num lugar, né? Então, não adianta a gente agarrar nas nossas próprias opiniões e não chegar a lugar nenhum. Também, como um grupo que somos, é importante que estejamos todos inclusos, em alguma medida, nessa jornada. E aí, vou dar um exemplo. Eu queria pintar essa parede aqui que está atrás de mim, que é de uma escola que eu, a Pamela e a Cecília fazemos parte, e a gente vai começar as aulas na semana que vem. A gente precisa pintar essa parede, e eu quero a cor roxa. E a Pamela sugeriu a cor amarela, que é a cor amarela, a Cecília quer a cor laranja. A gente vai ter que chegar numa medida, né? Então, a tomada de decisão por consentimento, que ela vem do processo de sociocracia, ela tem 2 lemas, né? Que seriam: é bom o suficiente por agora. Então, a gente toma a decisão por agora, é bom o suficiente por agora. E é seguro o suficiente para a gente continuar. Então, vamos lá. Como é que a gente vai chegar nessa medida? Bom, a gente pode brigar pelas cores e não chegar a lugar nenhum, ou a gente pode dizer assim, beleza, eu queria roxo, porque eu adoro roxo. Mas deixa eu olhar sobre a perspectiva delas 2. Aí a gente começa a discutir por que aquelas cores estão chegando. Thaís, por que você quer roxo? Porque eu amo roxo. Cecília, não, eu pensei no laranja pelo seguinte, porque é uma cor quente, acho que para o ambiente das crianças, né, isso pode fazer sentido. E aí eu começo a pensar, realmente, por que eu vou bloquear um processo? Porque eu quero que a minha opinião seja atendida. Laranja, quente, crianças, faz sentido. A Pamela também pensou no amarelo, e aí a gente decide, de repente, entre uma ou outra. É bom o suficiente por agora? É seguro o suficiente para a gente continuar? Parece que sim. Então, beleza, vou pintar a parede roxa lá na minha casa. De repente, daqui não, e vamos em frente.
conseguimos chegar. Eu consenti que aquilo pudesse seguir. Mas pode ser que a Pamela diga o seguinte: então, Cecília, olha só, Lara, eu concordo com você, acho que a cor quente faz muito sentido e tal, mas eu tenho uma informação aqui que pode ser valiosa. Tem uma das crianças desse grupo que vem trabalhar com a gente, que ela faz cromoterapia, e a cor laranja é um problema para ela. Toda vez que ela lida com a cor laranja, claro, gente, eu estou falando aqui super hipotético, né? A cor laranja, ela fica muito agitada e começa a não conseguir se conter nesse espaço. A mãe já compartilhou isso comigo, então acho que laranja não vai ser uma boa escolha. Então, você vê, a Pamela não trouxe porque ela prefere o laranja, mas porque ela entendeu que talvez não seja seguro o suficiente para a gente continuar. Tá? Então, assim, nos processos de tomada de decisão, se vocês acharem que isso pode fazer sentido, levem isso em consideração, para que a gente se apegue menos aos nossos e encontre pontos de convergência para que a gente possa continuar, para que a gente possa chegar numa síntese e ir para o próximo passo. Tá? Então, vocês terão esse tempo, 7 minutos, para trazerem, se ouvirem, a todos, sintetizarem e precisam eleger um porta-voz ou uma porta-voz que vai chegar aqui de volta e vai falar para a gente quais são essas duas palavras. Tá? Então, eu vou trazer de novo. Bom, também cuidar, por conta do tempo que a gente tem, de evitar justificar muito, né? Então, por exemplo, eu acho que a minha necessidade principal é a questão do tempo, né? É a pontualidade. Porque quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né, era uma vez que chegou uma pessoa super atrasada e não sei o quê, e aquilo me gerou uma angústia. Quando eu vi, eu ocupei 5 minutos na reunião. Tá? Então, cuidem também para que vocês se escutem, falem, se posicionem e depois tenham um espaço para você sintetizar. E aqui... Tá bom, eu coloquei assim, ó, apostem na inteligência coletiva do grupo para encontrarem acordos justos e sinceros. Tragam o melhor de vocês nessa jornada, coisas que façam sentido, e a pergunta, então, não é uma... A gente traz a perspectiva individual como ponto de partida, mas a gente sai numa perspectiva de grupo, tá? Então, a pergunta é: para você estar aqui nesse curso online, na residência em TIC Software do Serratec, quais são suas principais necessidades para que isso aconteça aqui nesse espaço de forma mais maravilhosa possível? Tá? Então, vou mandar para vocês e a gente se vê daqui a 7 minutos. Alguma pergunta? O grupo, professora, desculpa, Rafael falando aqui. Como Tudo é bem, que Rafael? tudo jóia? Ele vai ser dividido aleatoriamente. A gente vai Aleatoriamente. mandar vocês para a sala. De repente, vocês vão ter que Entendi. apertar o botão de aceitar e... A gente vai receber isso por onde? Vocês vão para salas dentro do Zoom. Vocês não vão ter nenhum tá, material. ok. Vocês vão construir isso juntos e vão trazer as duas palavras. Ok. Eu tenho que ficar atento no e-mail aqui. Não, vai ser por aqui mesmo. Vai Sim. aparecer uma telinha agora. Show. A Pamela é mágica. Ela vai jogar uma telinha na frente de vocês. Vocês só vão falar assim: eu topo, eu aceito. Vups, vocês somem, depois vocês voltam. Show. 6 turmas. Cuidem do tempo e cuidem uns dos outros. Uma pergunta, para voltar vai ser a mesma coisa. Vocês voltam sozinhos. Podem voltar por conta própria ou automaticamente vocês são mandados de volta. Show. Mentes femininas tem que ser no grupo, hein? Cada uma mulher em um grupo. É aleatório. Vamos ver como é que a máquina resolve isso. Tudo bem, Pamela? São 6 e 1, 6 e 8, ou 4 e 1, 4 e 8, 4 e 9 no máximo, vocês voltam. Câmeras. Que a gente possa se ver. Eu já tinha que ter falado isso, na verdade, mas... Grupo 1 ainda não voltou, né? Oi? Grupo 1 e 5 ainda estão voltando.
Estão voltando? Isso, agora sim. Foi. Peraí. Agora estamos todos. Estamos todos? Então, pedir que quem chegou por último e ainda tiver de câmera fechada, pedir a gentileza de que abram as câmeras para a gente ir se vendo. Agora a gente vai para a etapa de colher que vocês semearam, mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês para compartilharem como é que foi essa experiência de estar no grupo, de estar lá fazendo isso. Foi legal, foi desesperadora, foi surpreendente? O que que foi? Aí quem puder compartilhar, levanta a mãozinha, a gente dá voz, umas 3 ou 4 vozes, isso, tá joia. Então, vamos lá, pela ordem aqui. Matheus, seja bem-vindo. Oi, gente, boa Uma fala tarde. sucinta, o que que você achou? Então, rapidinho, eu achei incrível porque a gente acaba pensando a mesma coisa. A gente acha que tá pensando uma coisa sozinho ali, do que atrás do computador, e quando a gente conversou, a gente percebeu que estávamos todos pensando a mesma coisa. A gente, tipo assim, 2 minutos decidimos as palavras. Foi muito Uau! fácil. Tá Achei vendo? muito bacana. Quando a gente está na mesma energia, as coisas funcionam muito bem. Obrigada, Matheus. Obrigado. Guilherme, Para mim foi um pouco desesperador, porque eu sou um pouco ansioso, mas deu certo, deu muito certo, tudo bem no tempo, assim, com alguma janela para a gente comentar depois, e a gente conseguiu chegar no consenso. Foi bom. que legal. Gratidão, Guilherme, pela tua partilha. Vitor, seja bem-vindo. Boa tarde. Achei super interessante, porque eu estava com medo de 7 minutos ser muito apertado para 5, 6 pessoas entrarem em comum acordo. Mas graças à galera que caiu comigo ali, que foi muito tranquilo. Acho que estava todo mundo com a mesma ideia, partilhando a mesma coisa. Foi uma experiência bem bacana. Show. Obrigada, Vitor, pela sua partilha também. Elisama, bem-vinda. Obrigada. Ai, foi meio desesperador, assim, eu fiquei meio assustada, mas chegou lá, assim, a conexão foi incrível com a galera do grupo, foi bem legal, foi bem interessante e foi muito rápido. Show. Muito bom. Obrigada, viu, Elisama? Por nada. Breno, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, pessoal. Então, foi incrível, né? Porque, como o Matheus falou, a gente pensa que às vezes só a gente tem determinada dificuldade ou que a gente está muito empolgado e pensa que de repente está abafado. E não é, né? A gente vê que as pessoas compartilham do mesmo sentimento, né? Da mesma emoção, da mesma empolgação e também da mesma preocupação, né? E foi uma experiência muito agradável estar com a galera. Que bom. Obrigado. Obrigada, Breno. Roger, seja bem-vindo. Opa, boa tarde. Boa tarde. Então, é incrível, porque isso realmente acontece. Quando um começa a falar, o primeiro que começa a falar ali, já vê as cabeças ali fazendo, tipo, concordando, né? Porque, assim, tá tudo conectado realmente, né? Eu já, assim, já cansou de acontecer comigo, de, até na igreja que eu congrego, de a pessoa começar a falar uma coisa e quando eu ia falar, ela, pum, falou também. Então, assim, ali foi perfeito, e a gente resolveu muito rápido, e foi tudo conectado. Então, pô, foi show. Fiquei ansioso antes de começar, mas, pô, show de bola. Que bom. Isso que vocês trazem de... A outra pessoa falou que, assim, a gente confiando no processo e apostando na inteligência coletiva, a gente passa a não ter necessidade de falar a mesma coisa que já foi falada, porque a gente sente que está todo mundo junto, né? Obrigada, Roger. Islânio, seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Hoje mais cedo eu acabei me equivocando um pouco, porque eu estava estudando a matéria que teve na aula passada e acabei entrando na reunião da outra turma. E acabei fazendo atividade junto com eles e tudo mais, foi bem legal também. Aí nessa eu já fui dar uma olhada no e-mail e falei, ué, o pessoal da turma tá falando que tá tendo reunião agora, já não teve? Aí eu vi que tinha, por isso cheguei um pouco atrasado, mas eu entrei no meu grupo ali, faltando 1 minuto mais ou menos, e o pessoal super atencioso. Em 15 segundos ali a gente já conseguiu resolver, conseguiu falar as palavras que seriam definidas, conseguimos explicar o porquê.
e faltando ali uns 15 segundos a gente já estava conversando sobre a matéria. Então, um curto período de tempo acabou passando bem rápido e foi bem legal ter esse contato assim com o pessoal. Que bom. Bom escutar vocês. Obrigada, Slânio, também. Agradeço a partilha. Muito bom. Então, vamos ao que viemos fazer, né? Agora fazer essa escuta de vocês. São 6 grupos. Vocês sabem quem são os representantes. Então, não tem o grupo 1, grupo... Ah, mas eu sou o grupo 1, não importa. Um vai levantar a mão e vai falar quem é o porta-voz e trazer as 2 palavras. Tem um tempinho rápido para contextualizar, se for necessário. Aí a gente chama o grupo 2 surge. E aí surge o grupo 3. E surge o grupo 4 até o final. Então, vamos lá. Quem vem como grupo 1? Matheus. Vou colocar aqui o nome do Matheus. Matheus Oliveira. Isso porque depois isso é documento para vocês, tá? Isso vai para a mão de vocês. Matheus, compartilha conosco as 2 palavras que foram construídas pelo grupo. Ok, vamos lá. Seja bem-vindo. Obrigado. A primeira palavra que nós focamos foi a empatia. Nós decidimos empatia pela questão da paciência, estamos em níveis diferentes, é necessário um respeitar as perguntas que o outro vai fazer, que talvez seja básica para uns. Isso vai ser extremamente necessário para ter aí um Serratec maravilhoso. Questão da empatia. A outra palavra eu preciso esperar para você escrever? Não. Não, A eu colaboração. acompanho, vou rápido. A colaboração, no caso, a união. Temos todos o mesmo objetivo aqui, então por que não trabalhar juntos, né? A colaboração, ela também é importante para podermos seguir no mesmo nível, pois temos aí perfis diferentes de aprendizado, então a colaboração é importante para termos também um Serratec aí maravilhoso. É isso, empatia e colaboração. Tá, eu coloquei aqui as 2 palavras e também coloquei uma breve contextualização para ajudar a gente a entender. Queria saber se o que eu escrevi é o que você me falou e o que representa o que vocês discutiram no grupo. Você escreveu melhor do que eu, na verdade. Então, tá jóia. Então, a gente conseguiu sintetizar. É só para checar se é isso mesmo, né? Porque isso de vocês. Então, não sou eu fazendo para vocês, eu só preciso transcrever. Perfeito, que a gente tinha pensado entre empatia e a palavra paciência, ou colaboração e a palavra união, e você colocou todas aí, então ficou ótimo. É isso aí. Eu só coloquei porque você falou. Então, tá jóia. Então, obrigada, Matheus e grupo. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos em frente. Grupo 2, Tiago. Tiago. Bom, vamos lá. Não foi muito difícil para a gente entrar no consenso e nossas 2 palavras escolhidas foram respeito, também pensando no lance de saber a diferença das pessoas, entender que cada um tem seu tempo, e cooperatividade, que temos pessoas que já têm um breve conhecimento na área ou um conhecimento mais avançado, e pessoas que não sabem nada, e que todos nós estamos com um objetivo em comum. Então, todo mundo no mesmo barco, a gente se ajuda. É isso? É isso. Tiago. Tá. Se vocês quiserem mexer em alguma coisa, sem problema, tá, gente? Eu estou aqui como relatora. Ah, Thaís, não, escreve ali isso, isso, isso. Pronto, eu ajeito, tá? Mas você se sente contemplado, Tiago? Sim, no lance do respeito, a gente pensou abrangendo todo o cenário possível. O lance do microfone ligado, da pessoa que pergunta demais, que a gente acaba com esse respeito tendo a paciência com as pessoas, né? Mediante toda essa diversidade de pensamentos que cada um tem. Tá, eu acrescentei ali, entender a diversidade e cuidar do ambiente comum. Perfeito, perfeito. Faz sentido? Então tá bom. Te agradeço, Tiago e grupo. Agora, Guilherme? É isso, Guilherme Melo. A gente pensou nas palavras resiliência,
porque pensando que a gente começa o processo muito entusiasmado e não perder esse entusiasmo ou a vontade de continuar ao longo do caminho, de ter uma certa consistência. A gente até pensou na palavra consistência antes, mas resiliência encaixou melhor. E união para a gente se ajudar, ficarmos atentos aos outros dentro da equipe para cuidar da resiliência de todo mundo, caso alguém tenha alguma dificuldade ou perca o ânimo por algum motivo, para então essas duas palavras trabalhando juntas, uma para manter a outra. Legal. Veja, por gentileza, se o que eu coloquei aqui faz sentido, é só uma contextualização, né? A palavra tem que falar por ela própria, mas às vezes só para a gente Sim, contextualizar. É isso? Ou a gente. exatamente. Sim. Tá bom, Guilherme. Muito obrigada a você e ao grupo. A Breno Xavier. Breno, fala para gente. Então, a primeira palavra que eu escolhi junto com o meu grupo foi paciência, né? Por conta dessa diversidade mesmo, de ter pessoas que têm um nível um pouco mais avançado e outros que estão vindo do zero mesmo, né? Então, não sabem muita coisa, às vezes não sabem nem os termos técnicos. E a gente quis enfatizar mesmo essa palavra paciência, né? A gente falou também sobre empatia, né? Que é bem importante, só que preferimos dar ênfase a essa palavra mesmo, né? De paciência, né? Tá. E a outra palavra foi parceria, para um conseguir realmente se ajudar mesmo, né? Ver que de repente tem alguém um pouco mais desanimado ou com um pouco mais de dificuldade, tá ali para poder dar a mão mesmo e puxar para perto e compartilhar conhecimento mesmo, para conseguir junto chegar no objetivo final mesmo, né? Uhum. Isso é muito interessante, porque, não sei se eu falei em algum momento, acho que foi para outro grupo, que no final vocês não são concorrentes, porque parece às Sim. vezes, não, só vão ter não sei quantas vagas e eu tenho que ir a vaga e a Cecília não. Não, na verdade você está disputando com você próprio, com a sua capacidade de aprendizado, com a sua É capacidade verdade. de resposta, tanto no técnico quanto no comportamental, e o que a gente está fazendo junto aqui é uma comunidade, não tem ninguém disputando e competindo, né? Então, acho que isso é legal, sim. Obrigada. O Breno, dá uma olhada ali no que eu escrevi, ver se representa o que você falou, o que seu grupo trouxe como síntese, se você quer mexer em alguma coisa, quer sugerir Não, alguma. tá perfeito. É isso? Tá joia. Isso, muito obrigado. Agradeço a você também e ao grupo. Eles amam, né? Eu ia falar assim, a gente celebra que as mulheres cheguem como porta-voz, nada contra os meninos, mas ainda bem que tem uma menina também, né? Então, a gente entrou num acordo e união, eu acho que a união, a gente entrou nesse consenso que não tem nenhuma coisa ruim onde está a união. Aí tem diversidade, né? Contratempos, dificuldade, mas onde tem união, as coisas vão para frente. Então, assim, ela traz um benefício coletivo, a união. E a outra foi dedicação. Peraí, ficou grande aqui, peraí. Acho que traz um benefício coletivo, é legal. Show. Obrigada. Pode falar? E a outra? É dedicação. Quando você está dedicado em fazer algo, a gente automaticamente é mais. Como é que eu expresso isso? Como é que eu explico? A gente fica mais empenhado, a gente não sobrecarrega o colega, né? A gente está num grupo, a gente não vai sobrecarregar o coleguinha, então um grupo num todo vai se dedicar naquele projeto. Então, eu acho que dedicação e união descreve bem o que eu gostaria de viver no Serratec, o que eu espero viver no Serratec. É você e o grupo? Nós e o grupo. Tá. Veja se dedicação eu coloquei empenho, compartilhamento dos compromissos. Não sei como é que se fica. Rapidinho aqui, a tela tá na frente aqui, eu não estou enxergando. Aí, só um minutinho. Tá. Empenho, compartilhamento. Sim.
É isso ou você quer? Sim, sim, tá ótimo. Tá Empenho, ótimo. compartilhamento dos compromissos, não haver uma sobrecarga. A união, ela vai muito na questão de empatia, de... Eu anotei aqui, de paciência, de respeito. Tá. Tá joia. Então, agradeço a você, Elisama, e ao seu grupo. Por nada. Rafael, Boa tarde. Iane. Boa tarde, seja bem-vindo. Então, não foi difícil. A primeira palavra, todos parece que estavam na mesma sintonia ali, né? Foi unânime ali, todo mundo está na mesma, assim, já tinha pensado, né, que foi a união, empatia. As duas palavras entendemos que tecnicamente são quase que vêm uma de encontro à outra, né? A união e a empatia, a gente pensou qual foi a chave ali, né, para chegar a essas palavras. É porque vão ter pessoas em níveis diferentes. Pessoas que sabem mais, que aprendem mais rápido, outras levam um pouco mais de tempo, têm mais dificuldade. Então, é ter a união e entender que, tipo, e a empatia, aquela pessoa precisa de uma ajuda, tentar ajudar de alguma forma, tentar ser útil de alguma forma, não colocando ali a disputa, porque ninguém está disputando, mas é uma união, ou seja, não é um grupo onde são todos que formam uma única pessoa, né? Como se fosse uma única pessoa ali e trabalhar nessa parceria. E a empatia é porque, assim, durante 5 meses, situações na vida pessoal de cada um vão ocorrer. Vai ter dias que as pessoas não vão estar muito legal, vão estar intolerantes, ela pode estar um pouco mais estressada. Então, é se colocar no lugar daquela pessoa e tentar ser útil não só como um colega de trabalho, um colega ali de classe, né, naquilo que tange ao ensino, mas também ajudar aquela pessoa, tentar ser útil de alguma forma e ser tolerante e entender situações que aquela pessoa pode estar vivendo, ou seja, se colocando no lugar daquela pessoa. Talvez isso, veja por gentileza. Isso aí. É isso? Perfeito. Tá bom. Perfeito. Obrigada, Rafael, e obrigada também, gratidão ao grupo. Eu ouvi alguns de vocês falando que não foi difícil, que vocês rapidamente conseguiram chegar a um consenso, e aí a gente olha para essa tela e percebe que isso não aconteceu apenas intragrupo, mas entre grupos, né? A gente começa a notar que há muita proximidade na organização ou na manifestação das necessidades. E eu vou convidar que a gente fique 1 minuto olhando para isso, apreciando, namorando, reconhecendo o que foi construído por vocês nesse ínterim. Vou até printar aqui. Vocês vão receber isso também. Mas pode printar. Bem, pessoal, depois vocês podem olhar com mais vagar. Lembrem que não são acordos engessados, vocês podem revisitar isso a qualquer momento, podem criar os seus próprios processos para isso, mas é muito legal quando a gente se encontra no mesmo ponto e a gente percebe que há necessidades comuns. Então, vou parar de compartilhar, vou pedir só para a Elisama baixar a mãozinha dela, porque eu vou convidar, a não ser se você quiser levantar de novo nessa chamada, você fica à vontade, convidar a mais uma vez ouvir algumas vozes, que vocês possam compartilhar como é que vocês saem, como é que vocês estão saindo, como é que vocês estão fazendo esse check-out,
às vezes como vocês chegaram e agora como vocês estão saindo. O que vocês acharam disso tudo? Muito louca essa mulher, ou não? Né? O que vocês estão... Como é que está o coração de vocês? Qual é o sentimento que vocês podem partilhar nesse momento antes da gente se despedir? Seja bem-vindo, Lucas. Quem quiser também falar, levanta a mãozinha e a gente vai para a fila para ouvir algumas vozes. Obrigado, Thaís. Boa tarde a todos. Foi uma coisa que eu falei com a Thaís no dia da entrevista. E falei no primeiro dia que a terceira vez que eu estava fazendo é um sonho para mim. Está sendo engrandecedor estar conhecendo uma galera nova, de tribos diferentes, de lugares diferentes. A gente teve um contato com a galera de Terei e Friburgo, mas a gente vai ficar mais focado no nosso grupo e a galera de Petrópolis, que é o normal. Mas, assim, é só agradecer a oportunidade, a cordialidade e a paciência que vocês estão tendo com a gente que está iniciando. A gente está um bebezinho engatinhando e a gente quer sair daqui, pelo menos foi a conversa bem inicial assim do nosso grupo, que todo mundo quer decolar. Eu acho que não só eu, como o nosso grupo, como todos os presentes aqui, e como vocês do Serratec também querem que todo mundo decole. Então, a palavra que eu quero deixar para todo mundo é gratidão. E é isso. Gratidão de volta, Lucas, por você poder partilhar o que você está sentindo e esse momento. Mas alguém quer compartilhar como é que chega nesse momento? Patrícia? Então, eu queria já falar até sobre como que essa reunião de hoje já me fez refletir sobre algumas coisas que aconteciam comigo nas 2 aulas anteriores, né, no decorrer dessa semana. Que é tipo, algumas vezes eu fiquei impaciente porque muitas vezes interrompiam a aula, alguns alunos falando, e aí cai minha ficha. Olha, cada um tem seu tempo. Então, ver esse quadrinho com todas as palavras já me acordou em relação a isso, entendeu? Eu tenho que ter paciência, porque, como eu disse, cada um tem seu tempo. E respeitar isso, ter respeito, acima de tudo. Eu acho que tem uma palavra, alguém colocou lá no grupo, colocou, né? Que nessa vida, para mim, é aquilo, amar ao próximo, que é igual a ter respeito. Então, é só isso, a gente tendo respeito todo mundo um pelo outro. E eu me senti desrespeitosa ao pensar que eu fiquei sem paciência pelo colega que estava perguntando demais ou que estava ali com muita dúvida e acabou desviando um pouco da aula. Então, foi legal ter essa conscientização agora nesse momento aí com vocês. Gratidão, Patrícia, principalmente pela sua capacidade de se expor. Muito bom. E que bom que isso está fazendo sentido. Obrigada aí pela tua partilha. Tiago, seja bem-vindo. Opa, beleza, fala mais uma vez. Cara, achei muito massa essa pequena dinâmica, mas totalmente transformadora, que muda muito a cabeça da gente, como a colega falou aí anteriormente. E você observar as palavras de todos os grupos, ninguém combinou nada com ninguém, a gente acaba sempre chegando no lance da empatia, do respeito e colaboração, união entre todos. E, cara, tá sendo muito massa. Eu já comecei me desafiando lá no consenso entre o grupo de poder tomar ser o porta-voz da equipe. Então, trabalhar além da programação, pô, isso daí tá sendo massa demais, cara. Só tenho a agradecer também, tá sendo uma experiência incrível. Tá bom. Obrigada, Tiago, pela tua partilha e pela tua fala. Rafael, seja bem-vindo. Então, o que eu observei, né, no slide, é que estamos numa mesma sintonia, né? A palavra união, empatia, ela se repetiu algumas vezes, ou seja, na grande maioria. O sentido, a essência, não digo, mas assim, a visão do grupo está num só. E uma vez que esse grupo está todo voltado para uma visão, eu acho que vai haver muitos frutos, né? Porque o aprendizado, ele vem, é lógico, dos professores, mas quando a gente está reunido num só propósito, numa união, e com esse espírito de empatia, eu acho que vai ser uma construção onde todos, um vai contribuir, né? Porque às vezes a gente não entende, mas um pouquinho que um fala
faz um grande diferencial para tudo, né? Não é só o professor. O professor ele traz o conhecimento, mas a construção do conhecimento é feita na sala de aula. Então, assim, eu me senti muito mais motivado vendo que a visão não é uma visão de disputa, não é uma visão de ambição ou até mesmo de individualidade, mas que existe um propósito nessa turma, nessa equipe, vamos colocar assim, de união e empatia, assim, me senti muito mais motivado, porque acho que vai ser muito construtivo o aprendizado durante esses 5 meses. Que bom, muito bom te ouvir. Obrigada, Rafael. Breno? Então, realmente eu preciso dizer como eu me sinto, né? Claro, Às seja vezes, bem-vindo. né, na aula técnica a gente não tem a oportunidade de falar sobre isso, de conhecer as pessoas, de ver que a gente realmente não está sozinho. E eu acho que ter encontro como esse é fundamental, porque a gente vê, né, que realmente a gente tem uma equipe para contar, tem uma galera que a gente pode estar se abrindo, falando da nossa dificuldade, né? E também do que a gente almeja. E é incrível, esse encontro que a gente está tendo aqui agora, para mim, está sendo muito importante. E tem uma frase de Facebook, não sei quem é que fala, né, mas fala que juntos a gente vai muito mais longe. E eu realmente conto com vocês. E se eu puder ajudar alguém também, só chamar. Já é, galera, tamo junto. Legal. Isso é um provérbio de nativos de algum lugar da África, eu acho, de algum lugar do continente africano, onde o sentimento e a experiência de comunidade é muito presente. A Elisama Realmente. falou assim, a alegria do Breno é contagiante. Que bom. Pois é, sobre Valeu, isso que a gente galera. tem que olhar, né? Não na lógica do que traz, não do que no que é escassez, né? Na lógica do que a gente tem sobrando. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, galera. Opa, acho muito interessante ver o mural, porque assim, eu acho que muita gente como eu chega aqui muito ansioso, nunca passou por uma experiência como essa, então a gente fica repleto de medos e ânsias, e observando o mural, vendo todo mundo citando sobre a empatia e também a colaboração, é interessante como elas também trabalham junto. Todos esses pontos que foram destacados, eles são importantes para uma sinergia entre eles. Então, uma empatia ajuda a ter uma melhor colaboração entre todos os envolvidos. Assim, com uma melhor colaboração, faz com que você conheça melhor as pessoas que estão ali, as fraquezas delas, os fortes delas, e isso melhora a sua noção para ser mais empático com essas pessoas. Então, acho que isso é muito importante e traz uma segurança para todos esses medos e ânsias que eu tenho e algumas pessoas aqui provavelmente têm também. Que bom, Lucas, que bom que você pôde compartilhar, porque realmente, se a gente tem afinidades nas nossas necessidades, a gente também pode ter afinidade nos nossos medos, nas nossas ansiedades e nas nossas perspectivas, né? E juntos a gente pode transformar isso tudo no sorriso do Breno, né, Breno? Que todo mundo vai ver aqui. O Breno parece que não tem boleto. Esses dias eu ouvi, não sei se vocês conhecem uma liderança indígena brasileira que se chama Ailton Krenak, ele fala assim: a vida é uma dança, um convite à dança cósmica. Então a gente tem que ter alegria de viver, né? Tem problemas, mas a gente tem que pensar no dia seguinte. Então estamos juntos. A Cecília tem uma foto para tirar da gente. Cecília e Pamela têm um recado da lista de presença. Isso aí. Então, tem que assinar antes de sair. E aí depois da fotinho a gente despede, mas eu agradeço muito a possibilidade da partilha de vocês. Só faço uma checagem final, que a despeito da gente ter ouvido algumas vozes, às vezes tem um coração apertado, doido para falar, inseguro, mas que fica assim, eu vou falar, agora não dá mais para falar. Eu ia falar. Então eu vou dar aqui alguns poucos segundos de silêncio, que às vezes incomodam algumas pessoas, mas são bem-vindos, para só a gente checar se não tem alguém que precisa desse overtime para poder também se posicionar. Tá joia, então. Então vamos à foto. Olá, pessoal, sorrisão.
Igual do Breno. Tem mais uma. Para quem ainda não assinou, pessoal, a lista de presença está aí no chat, tem um link. Foram as 2 fotos. Vamos Você assinar depois antes da gente sair. compartilha também com eles no Classroom o resultado, né? Eles vão ter Sim, esse documento. Então, pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela confiança nessa jornada que eu conduzi com vocês. Parabéns por trazerem o processo de vocês e tenham um excelente caminhar. E a gente se vê ao longo dele, tá? Um abraço para vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Professor, obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Valeu, gente. Boa tarde.